a China é amiga da China, de mais ninguém. A China não é amiga do Ocidente, não é amiga do Brasil, não é amiga da Rússia, não é amiga da Alemanha. A China tem um interesse pura e exclusivamente na China e naquilo que eles querem propagar, não apenas na região ali da China, mas também no Ocidente, tanto que temos não sei quantos milhares de infiltrados aí do Partido Comunista Chinês, como eu sempre relato aqui nos Pingos, aqui nos Estados Unidos, forças policiais, universidades, enfim, exatamente para estabelecer, pegar, tomar conta, né, das posições e dos interesses chineses aqui na América. Eu acho que agora vai existir uma pressão muito grande do consórcio para jogar o presidente Bolsonaro nessa guerra, já que vimos que quase perto das eleições, como aconteceu aqui nos Estados Unidos durante 4 anos, pouquíssima coisa conseguiu prejudicar a imagem do presidente. Então, eu acho que agora, chegando nas eleições, a pandemia arrefecendo, vacinas para quem quiser vacinar no Brasil, presidente defendendo a liberdade médica das pessoas de se vacinarem ou não, a vida que começa a voltar ao normal. Eu acho que agora essa imprensa militante vai fazer o possível para jogar o presidente nessa guerra, de um lado ou de outro. Uma guerra, como eu estava comentando, a China e a Rússia são pontos, são nações e os seus líderes muito únicos dentro de um contexto. Acho que custaria, se o presidente entrasse nessa guerra retórica, custaria muito os interesses, né, do Brasil em relação à área comercial com a Rússia, não amenizaria, né, a guerra. Por outro lado, eu acho que o presidente, assim como o nosso embaixador na ONU fez, se posicionou de forma clara e firme na defesa do direito internacional, da soberania, né, da integridade territorial, oferecendo ajuda humanitária à Ucrânia, vistos humanitários. Eu acho que essa que tem que ser a posição correta do presidente, como foi, né, o nosso voto da ONU, e numa não interferência, numa resolução pacífica. Da mesma maneira, preocupado também com os nossos interesses com a Rússia, com a Ucrânia. Eu acho que a posição do Brasil na ONU foi muito bem estabelecida e muito bem defendida pelo presidente e pelo Planalto. Se o Brasil, por exemplo, se meter num conflito na Europa, que interessa também aos Estados Unidos, porque a OTAN foi fundada e é mantida praticamente pelos Estados Unidos. Se o Brasil se mete em conflitos internacionais, daqui a pouco isso vai ser usado como pretexto para que outros países violentem a soberania nacional e comecem a se interessar, entre aspas, pela Amazônia, dizendo que a Amazônia também é um problema mundial, para a paz mundial, etc. Não pode. O Brasil tem que defender a solução pacífica dos conflitos, como tem feito, é não à guerra, e tratar igualmente os dois países. Manter os acordos comerciais com a Rússia têm de ser mantidos. Agora, existe algum tratado de solidariedade militar ou alguma aliança militar com um dos dois países? Não existe. Então, também deve cumprir os acordos com a Ucrânia e fazer o que tem feito com os ucranianos refugiados, recebê-los aí com visto humanitário. É assim que se faz. Os outros países, como eu disse, a Venezuela, a notícia aqui só confirma que a Venezuela é dependente, sim, de interesses escusos do ditador que governa o país, que desgoverna o país, e a eles atende. O Brasil não está metido nessa e não deve andar em má companhia. Né? China, Venezuela, não é por aí. Daqui a pouco vem a Coreia do Norte, que é o que falta aí para esse grupo. Se o Brasil interviesse nesse conflito, nada mudaria no cenário aí da guerra, seja qual for o lado escolhido. O Brasil não é uma potência militar. Então, repito, é a oposição malandra. E são amigos também equivocados que tentam levar o presidente a tomar atitudes errôneas. Não é por aí. Está certo o caminho percorrido até agora. Nem a China, na ONU, ousou deixou de condenar
a intervenção, a violação do território de um país soberano, que é a Ucrânia. É assim que isso é que deve vigorar, é a ordem internacional. Não importa o comportamento dos outros países. O Brasil deve seguir as suas tradições diplomáticas, que em alguns momentos não foram atendidas por equívoco dos governos. O Brasil deve permanecer fiel a isso. É um país que joga a favor da paz e não da guerra. Aí vem o PT bancando o malandro, né? E vem, não sei o quê, vamos pensar em coisas nacionais, porque no fundo eles já escolheram um lado, que é o mesmo da Venezuela, não por acaso. E a imprensa, claro, fica perguntando o tempo todo para o Bolsonaro, né, o que ele vai fazer diante de um massacre de civis que ninguém comprovou, né, o que ele vai fazer como se ele fosse o presidente Biden. Né, a imprensa que se dirige ao PT, por exemplo, que está apoiando a Rússia, como sempre costuma fazer, de forma camuflada por malandragem, por desonestidade. E tem gente que apoia lealmente o presidente Bolsonaro acreditando nisso, deve mesmo apoiar a Rússia. Não é, repito, conflito nosso. Nenhum país desses interferiria num conflito sul-americano. Por exemplo, o Brasil se dá bem com as duas nações, tem acordos comerciais a cumprir. Agora, cobremos deles o seguinte, dirijo uma pergunta também ao Lula. O que o Lula acha? Com qual dos dois fica o Lula? Ele que apoia a Rússia. Então é essa pergunta que tem que ser feita. Mas, de que forma traduzir esse apoio? Mandando soldados brasileiros para lá? Interrompendo a exportação de alimentos? Então são espertezas eleitorais que tornam torpe a campanha, né? É muito oportunismo. O que eles puderem fazer para tentar empurrar o presidente Bolsonaro para dentro dessa guerra, né, que não é nossa, que ainda tem um contexto geopolítico complicado, tem o contexto da própria guerra na região, tem o contexto da OTAN, tem o contexto da própria União Europeia. Eu não estava aqui ontem, mas o Augusto indicou esse documentário espetacular, Winter on Fire, que explica o que aconteceu na Ucrânia, né, a Revolução Laranja, que mostra um outro contexto mais confuso, complicado ainda. Então, ficam tentando imputar ao presidente Bolsonaro alguma ação específica que mudaria o curso da guerra. Isso não é verdade. A posição do embaixador brasileiro na ONU foi uma posição independente, específica, de respeito ao direito internacional, à soberania, à integridade dos países e condenando aí a invasão da Rússia. Acho que mais que isso aí é querer remexer numa coisa que não vai mudar o curso da guerra e pode sim mudar o curso das nossas coisas, dos nossos eventos internos, das nossas relações comerciais. O presidente Bolsonaro já ofereceu também ajuda humanitária, vistos humanitários para os ucranianos. E a posição do embaixador na ONU muito clara, muito específica e muito independente. Mas até a eleição desse ano, Vitor, vão tentar imputar ao presidente aí várias coisas, como nós temos desenhado, que foi assim aqui nos Estados Unidos. Foram 4 anos tentando manchar aí o caminho de Donald Trump para uma possível reeleição, e agora também, já que ele mostra, né, no último sábado, no discurso dele no CPAC na Flórida, ele demonstrou de uma forma bem incisiva que ele vai ser candidato, que ele pode ser um candidato ali encabeçando a chapa republicana em 2024, eleições importantes esse ano também, e já estão tentando imputar várias coisas a ele. O caminho, o cenário político é o mesmo. Tomara que o presidente Bolsonaro não caia nessas cascas de banana aí que o consórcio tenta colocar no caminho dele.